E aí, galera, salve, salve, boa noite para todo mundo. A gente está aqui para mais uma live nos dias que antecedem a primeira prova do Enem. Eu, Jorge Castro, professor Francinei Palheta, já é a terceira live que nós fazemos esse ano sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Então é um prazer poder contribuir com vocês. Vai ser um prazer estar batendo um papo aqui com vocês sobre o Enem e principalmente dando dicas muito importantes. Para você que não sabe nada, para você que sabe mais ou menos, para você que sabe muito, a gente vai dar dicas muito importantes de como você pode conquistar o teu grande sonho, que é entrar na universidade. A prova do Enem desse ano ela promete ser mais difícil que a dos anos anteriores. Isso porque a certificação do ensino médio foi retirada desse exame. Então a gente não vai ter mais os candidatos à certificação fazendo essa prova. Provavelmente teremos uma prova esse ano um pouco mais difícil e nos próximos anos a gente vai ter essa prova ainda mais exigente. Mas vamos pensar agora nesse ano, que se Deus quiser, é o último ano que você vai fazer a prova do Enem. Então, para isso, eu estou aqui com o professor Francinei, que vai me dar uma ajuda. Professor Francinei, professor da Universidade Federal do Pará, pesquisador na área de Enem, uma pessoa que conhece profundamente esse exame, que faz um trabalho junto comigo de consultoria educacional para escolas, para pré-vestibulares, para instituições governamentais, enfim. Então, é uma pessoa que conhece bastante. Te peço uma coisa, não desliga. Não sai daí da frente, a partir de agora atenção total. Essa live vai durar o mínimo possível. A gente vai procurar fazer com que você não perca muito tempo. A gente sabe que tu tem que estudar, a gente sabe que tem um bocado de coisa para você ver ainda, mas não perde as dicas que a gente vai dar agora. Você não pode para essa prova ser uma estratégia. E hoje a gente vai te dar uma estratégia para você ser um vitorioso no Enem. Tenha certeza disso. Então a partir de agora, curte, compartilha, manda as tuas dúvidas, porque a gente vai ter o maior prazer em tirá-las. Então, a partir de agora, conto com a participação de vocês. Não é isso, Francinei? É isso aí, Jorge. Obrigado mais uma vez pelo convite. Né? É bom nós estarmos aqui trabalhando para trazer essas informações preciosas para os nossos estudantes. E é claro, como você falou, nós vamos tomar tempo dos nossos colegas, aí, nossos estudantes, né? Porque eles precisam focar. E o que nós vamos fazer hoje é dar um direcionamento preciso para que ele possa agora, na reta final, focar naquilo que é mais importante, naquilo que mais sai no Enem. Vai fazer agora. Beleza, vamos começar então, gente. Olha só, já deu tempo de você tomar uma água, já deu tempo de você se ajeitar na cama, já deu tempo até se alguém quis pegar aí o caderno para anotar alguma coisa, enfim, marcar teu amigo, compartilhar. A partir de agora, você precisa, é necessário que você pense como vai ser esse teu primeiro dia de prova. Dia 5 de novembro agora, a primeira prova, redação, ciências humanas e linguagens. Para isso eu gostaria de colocar uma informação que vai aparecer embaixo na tua tela. Uma informação extremamente, mas extremamente relevante. Extremamente relevante. A informação mais importante que eu tenho para dar para vocês é a informação sobre a pontuação da redação, a pontuação da nota de ciências humanas, da nota de ciências da natureza. Não é essa que apareceu aí não, foi engano, foi engano. Falha nossa, ainda não é essa vem mais para frente. Eu quero falar sobre a pontuação aí da redação, de ciências humanas e de linguagens. No domingo, quando você pegar a sua prova, você tem 5 horas e meia para fazer a tua prova. 5 horas e meia. Se você tirar 20 minutos para preencher o gabarito, então te sobram 5 horas e 10 minutos. Você tem que ter uma estratégia muito bem traçada de como você vai fazer essa prova. E a forma mais inteligente de você fazer essa prova é começar por aquilo que vale mais ponto. Então ninguém tem dúvida, ninguém nem deve titubear em começar pela redação. A redação ela vale até 1000 pontos, vocês imaginem só. Até 1000 pontos. Então eu tenho aí 1000 pontos em jogo que você não pode deixar de conquistar. Mesmo que você não consiga esses 1000 pontos, que você consiga 920, que você consiga 960, mesmo que você consiga 900, mesmo que você consiga 880, isso já é muito maior que a pontuação máxima que você teria em ciências humanas. Em ciências humanas a gente tem aí o máximo de pontos que você pode conseguir acertando as 45 questões de ciências humanas, são 859,1 pontos. Então,
não tem como você deixar de fazer a redação. A redação ela pode te dar uma dianteira muito grande. A redação ela pode te dar aí uma pontuação que as outras áreas não vão poder te dar. Então a gente deve começar por redação. Uma outra coisa bem interessante, um outro dado interessante é o seguinte: em todos os anos, quando a gente tinha a prova de ciências humanas, em todos os anos isso aconteceu, hein? Em todos os anos do Enem. Esses dados que eu coloquei para vocês são os dados do ano passado, mas em todos os anos isso aconteceu. A nota de ciências humanas sempre foi superior à nota de linguagens. Eu estou me referindo à nota máxima, aquela que você consegue se você acertar as 45 questões. É claro que se a nota máxima é maior, as notas intermediárias também. A nota para quem acertar 32 pontos, a nota para quem acertar 30 pontos. Então, o que eu quero dizer com isso? Se vocês observarem aí na tela, a nota máxima da área de linguagens está aí na faixa dos 846,4 pontos. Parece uma diferença pequena, né? E é uma diferença pequena. Só que a gente percebe uma coisa, essa diferença foi pequena no ano de 2016. Nos anos anteriores, essa diferença chegou a 40 pontos. Então não vão arriscar. Se eu olhasse só para os dados de 2016, eu diria para vocês que tanto faz começar por linguagens ou por ciências humanas. Mas acompanhando o comportamento dessas duas áreas, da nota máxima dessas duas áreas, durante todo o processo, eu digo para vocês que é mais seguro começar por ciências humanas. Saiu da redação, vai para ciências humanas. Acabou ciências humanas, vai para linguagens. Então você precisa ter essa linha bem clara. Você precisa ter essa estratégia bem clara. Essa estratégia mais produtiva, aquela que pode te gerar mais resultado. Então não brinca com isso. Redação, ciências humanas e linguagens. Até porque na área de linguagens a gente tem uma queixa muito recorrente. Muitos textos e textos muito longos. Então você não deve priorizar uma área onde você tem uma pontuação menor e muito mais texto para ler, textos mais longos, de difícil interpretação. Então, é recomendável. Vá para ciências humanas. A última coisa que você faz é linguagens. Não é isso, Francinei? Mesmo. Jorge, a tua visão é precisa, porque o nosso estudante ele tem que correr contra o tempo. Nós estamos diante de uma maratona, vão ser 2 finais de semana aí, e cada instante que e a maneira como ele organiza esse tempo é decisivo no resultado final. Então, e aquele, é claro, tem o nervosismo, tem questões psicológicas, outros fatores que podem atuar no dia da prova, né? Então, vamos ter atenção para isso. Se você começar com uma que te exige muito com leitura e te dá pouca pontuação, é preferível você deixar ela para o final, porque ela é mais cansativa. E redação, você está com a cuca fresca, como costuma se dizer, né? Está com a cabeça fresquinha, já vem com claro, todo mundo estudou, né? Quais são as competências que você tem que desenvolver para uma redação? Então venha com calma, com tranquilidade, comece a fluir ali a redação, as ideias, leia o tema da redação. Eu tenho certeza que essa é a melhor estratégia. Isso. Olha só, eu queria fazer um esclarecimento que é muito importante. Essa semana circulou um boato na internet. Aí, porque essa é uma semana muito difícil, gente, porque você ouve muita coisa. Tem muita coisa no noticiário, tem muita coisa saindo aí pelos canais do Facebook, das agências de jornalismo. Então, mas circula pouca informação técnica. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é que eu e o Francinei, nós temos um compromisso de trazer informação qualificada para vocês. Informação técnica. Tudo que nós tiramos tiramos da base de dados do INEP, nós consultamos isso, nós analisamos, estudamos, pesquisamos, sintetizamos para poder trazer para você. Então aqui você tem informação técnica qualificada, porque há muito ruído, há muito burburinho. Agora, nesses dias que antecedem, o aluno fica sem saber o que fazer. Tem gente que diz uma coisa, tem gente que diz outra. Então, o que eu estou trazendo para vocês são números, informação técnica, redação 1000 pontos, você imagina, ciências humanas, nota máxima 859,1 e a nota de linguagens 846,4. Jorge, esses dados são de 2016, mas nos anos anteriores, 2015, 14, 13, 12, 11, 10, 9, foi assim? Foi. É por isso que a gente está trazendo isso com tanta certeza para você. Porque também vai ser assim esse ano. E aí você precisa ter essa estratégia bem montada. Aí eu queria desmentir uma coisa que circulou na internet, que eu estava falando agora para vocês. De que o aluno era melhor de ler a parte de ciências humanas
tirar algumas citações dos textos para inserir na redação dele. Eu aconselho, não façam isso. Não façam, porque com certeza os corretores vão estar orientados para isso. Eu ouvi essa dica circulando pela internet. Teve gente que me mandou isso por e-mail para perguntar qual era a minha opinião. Eu desaconselho você tirar algum trecho que foi citado na prova lá em Ciências Humanas, num texto base, por exemplo, lá de Ciências Humanas, uma citação, né? Imagina uma situação do Kant, Voltaire, e você querer usar isso na sua redação, porque os corretores vão estar orientados para isso e você corre o risco de ter uma nota reduzida aí na sua prova. Não faça isso. Não faça isso. Tudo bem? Então essa daí é a primeira dica que a gente dá, porque está circulando uma informação muito falsa. Outra coisa, uma informação falsa, Francinei, de que é melhor deixar a questão em branco do que marcar errado. O que você diz sobre isso? Olha, é melhor fazer a questão, tá? Porque, a princípio, o que acontece, né? Você pode, a TRI, ela mede o chute, né? Isso é uma tendência, ela é uma característica da TRI, medir o chute, né? Então, você pode chutar na questão. É claro que pelo cálculo da TRI, o sistema lá ele calcula, né, que como você chutou, a tua proficiência é um pouco menor, mas você sempre tem mais proficiência acertando mesmo no chute do que deixando em branco. Então, por favor, não deixe em branco. Isso aí é um erro muito grande, né? Aproveite o tempo, vá fazendo. Eu acho que você tem toda a capacidade de tentar fazer e, claro, aí não tendo uma certeza, marque, não deixe em branco, tá? Marque. É um bom caminho, tá? Beleza, olha só. Calma que a gente não vai parar por essas dicas assim mais genéricas, não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que mais cai. Sobre o que mais cai daqui a pouco. E de cada área, a gente vai ser bem específico nisso. Então, não sai daí, curte, compartilha. Vem com a gente, porque realmente hoje você vai ter aqui uma visão, mas uma visão assim que vai te ajudar. Uma visão bem mesmo técnica, mais prática, apesar de técnica, que vai conseguir te ajudar a tirar uma boa nota e a estudar o que precisa nesses últimos dias. Eu falei ainda agora sobre o primeiro dia de prova, não foi isso? Sobre redação, sobre ciências humanas e sobre linguagens. Agora eu quero falar sobre o segundo dia de prova. Eu quero falar sobre o dia 12 de novembro. Né? Vocês imaginem só, no dia 12 de novembro eu tenho aí a prova de matemática e tenho a prova de ciências da natureza. Dá uma olhadinha na tela, a diferença na pontuação máxima. Dá uma olhada. Ano passado essa pontuação máxima de matemática foi de 991,5 e de ciências da natureza 871,3 pontos. Vocês imaginem isso daí, 871,3. Ali saiu um 4zinho, aqui embaixo na tela saiu um 4zinho a mais, né? Tá 871,34, mas isso daí foi um errozinho nosso, não se preocupe com isso. É 871,3 pontos. Se você olhar numa matemática rasteira, você tem aproximadamente aí 120 pontos de diferença. Então, querido, não tenha nem dúvida. No dia 12 de novembro, você começa por matemática. Você tem 4 horas e meia para fazer a prova. Tire 20 minutos para o gabarito. Você tem 4 horas e 10 minutos. Aí eu vou dar uma dica que vai chocar vocês. Tire 2 horas e meia para resolver a prova de matemática. 2 horas e meia para resolver a prova de matemática. Ela é mais importante porque ela rende mais ponto. 120 pontos a mais. Você imagina, você fica de fora de um curso que você sonha por 1 ponto, por meio ponto. Você imagina o que é uma diferença de 120 pontos. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou professor de física, tá? Eu sou professor da área de ciências da natureza. Eu podia estar aqui valorizando física, dizendo que física é mais importante, alguma coisa, mas eu tenho que ser honesto. Eu tenho que te dar uma informação que é uma informação que realmente foi extraída dos dados do INEP. Em todos os anos, matemática foi a área de maior pontuação máxima. Inclusive, já passou de 1.000 pontos em 2015. 1.008 pontos. Vocês imaginem só. Chegou a valer mais do que se você fechasse a redação, tirasse nota máxima na redação. Então, matemática muito importante. Deixe mais tempo para matemática do que para ciências da natureza. Mais tempo. Está aí de novo na tela a diferença. 991,5 pontos de matemática, nota máxima para quem acertou as 45 questões de matemática. E claro, gente,
Se quem acertou a nota máxima tem uma pontuação alta, quem acerta 35, 30, 25 tem uma nota alta também, não é isso, Francinei? Exatamente. Você acertando menos questões, você vai ter uma pontuação ainda elevada, né, em relação às outras áreas do conhecimento. Então, matemática é imprescindível, começar logo e tentar acertar o máximo de questões. Isso vai te posicionar muito bem no resultado final. Essa é uma estratégia excelente. Francinei, eu posso dizer que se o cara acertasse mais ou menos umas 35 de matemática, ele mesmo assim teria uma pontuação mais alta que se fechasse ciências da natureza? É capaz, é capaz. Ele vai ficar mais ou menos no equivalente a fechar a prova de ciência da natureza. Imagina, acertar 35 de matemática é a mesma coisa que fechar de ciências da natureza. Então não pensa duas vezes. Vai para matemática e separa mais tempo para ela. 2 horas e meia, pelo menos. Aí o resto você deixa aí para ciências da natureza. E por último, claro, os 20 minutos do gabarito, que isso é importante você marcar com calma. Matemática, ciências da natureza e deixar um tempinho lá para o gabarito. Agora, uma coisa importante em ciências da natureza. Eu tenho uma dica mais específica ainda para dar para vocês. Dica extraída dos dados do INEP. Uma dica que nunca vi na internet ninguém falar. Sabe por quê? Precisa ter muita coragem para falar isso. Precisa ter muita coragem e precisa conhecer, né? E precisa conhecer bastante do Enem para falar o que a gente vai falar agora, gente. Vou falar só uma coisa rapidinho. É o seguinte, o que nós fazemos, Jorge, nesses últimos dias aí trabalhando, né, desde a última live, né, é uma engenharia reversa, né? Ninguém tem acesso ao INEP, e também nós não usamos bola de cristal. Então a gente precisa de conhecimento técnico, pegar os microdados, extrair informação, os anos que nós temos acumulado estudando, trabalhando com o Enem, para poder chegar a dar essa informação aí. Informação precisa. Olha, essa engenharia reversa que o Francinei está falando é assim, a gente, através dos dados, descobriu como a prova é, qual o padrão da prova. Analisando mais, meu amigo, isso foram muitas madrugadas. Isso não foi uma coisa fácil. Isso é você ter programas especiais que custam caro, porque isso aí a gente não abre em qualquer planilha do Excel. É você ter aí conhecimento técnico, competência técnica, você estudar mesmo, pesquisar sobre isso. Aí a gente consegue chegar nesse grau de sofisticação, de orientação que a gente está dando para vocês, cara. Porque realmente a gente ouve muito achismo por aí pela internet, a gente ouve muito senso comum. Isso é a pior coisa que pode ter. A pior coisa, sabe por quê? Porque isso te prejudica, porque você não usa a estratégia adequada. Você usa uma estratégia que vai minimizar o teu desempenho. Então a dica que eu tenho para dar para a ciência da natureza é a seguinte. Bota lá na tela, por favor. Olha só, vocês estão vendo essa sequência que vai aparecer aí agora? Essa sequência aí. Biologia, física e química. Eu tenho uma notícia bombástica para dar para vocês. Bombástica. O Francinei está rindo porque a gente teve que confirmar isso várias vezes. A gente não acreditava na informação que os dados estavam apresentando para a gente e a gente ficou com medo até de falar sobre isso. E disse, não, mas se os dados mostram isso para a gente precisa apresentar isso para o público. Gente, biologia, dentro da área de ciências da natureza, é a disciplina que concentra o maior número de questões fáceis. Eu não estou dizendo para vocês que só tem questão fácil de biologia. Eu estou dizendo que ela concentra o maior número de questões fáceis. Física concentra uma grande quantidade de questões médias. E química é campeã nas questões difíceis. Campeã. Então, querido, sabe, lá no segundo dia que eu falei para você, você vai começar por matemática, deixar 2 horas e meia para matemática e deixar mais ou menos aí 1 hora e 40 minutos para ciências da natureza. Mas você vai começar por biologia. Começa por biologia. Porque você não pode errar as fáceis. Não tem como, você tem que acertar as fáceis. Então eu preciso que você comece por biologia. Então eu tenho aí fáceis. Depois você vai para física, são as questões médias. A última coisa que você vai fazer, a última coisa é química. Porque lá estão concentradas as questões difíceis. É a última coisa que você vai fazer. Então, eu não quero desmerecer nenhuma área. Eu não quero que isso cause nenhuma polêmica desnecessária. Mas eu tenho que falar isso para os alunos. Porque isso emerge dos dados. A gente verifica isso, né, Francinei? Exatamente. O que nós temos percebido nos últimos dias, desde da última live, né, principalmente que a gente se deteve nesse assunto,
é que a gente percebe que o banco de itens do INEP ele tem um padrão, ele tem um formato, a maneira como ele foi composto, né, deu uma característica própria para ele. A gente consegue inferir isso a partir dos microdados, o padrão de resposta dos alunos, a frequência com que ele responde, o nível de dificuldade dos itens, dá para ter uma ideia e aí chegar a essa conclusão que o George Castro está apresentando para vocês. Gente, então já sabem, biologia começa por biologia, depois física e por último química. Essa é a estratégia mais coerente para te fazer essa prova. Mais coerente. Digo até para vocês, existem muitos canais de biologia aí que vocês podem tentar consultar. Hoje a gente tem aí, né? Aqui mesmo em Belém do Pará, a gente tem um canal muito bacana, o Bio Explica, do professor Kennedy Ramos. Um abraço, parabéns pelo sucesso aí, professor Kennedy, aí pelo sucesso do seu canal, né, no YouTube, que se Deus quiser vai alcançar o nível nacional. A gente tem outros também, como o canal lá do professor Jubilu, a gente tem vários canais de biologia muito interessantes, inclusive o pessoal de biologia está bem na frente nisso, bem na frente nisso mesmo. De física, né, tem uma coisa para falar para vocês, uma surpresa no final. Estaremos lançando essa semana, amanhã vai estar no ar nosso canal de física chamado FISENEM. Opa, George, quer dizer que tu vai dar dica só de física, porque hoje eu estou falando de tudo. Lá eu, Francinei e mais um outro amigo nosso, professor Ricardo, ele vai dar dicas só de física para você tentar acertar o máximo possível. Porque se você precisa acertar as fáceis, você precisa acertar as médias também. Com certeza absoluta. E química, claro, você precisa acertar as difíceis. Principalmente os alunos que estão aí disputando cursos altamente concorridos. Então a gente vai dar dicas muito especiais de como você estudar nessa última semana para física, tá bom? Mas mais para frente eu vou mostrar para vocês aí a logo do canal, o endereço do canal, para vocês poderem consultar. Então tem como vocês verem isso. Então a gente chegou aqui ao final da primeira parte. Opa, tem uma pergunta aqui, Francinei, olha só. Vamos lá. Em ciências da natureza, resolvam na ordem biologia, física e química. Ah, não, desculpa, não é uma pergunta. É aqui a nossa internauta, a nossa amiga, Patrícia Feitosa. Patrícia, um beijo grande, professora de matemática, mestre em matemática, né? Uma pessoa que conhece profundamente. Ela está dizendo, que dica de ouro essa de ciências da natureza. Começar por biologia, física e depois química. Maximiza a pontuação, não é isso, professor? Maximiza a pontuação, você se detém naquilo que é mais importante, né? É como a gente tem falado desde sempre, né? Você tem que usar a estratégia. Agora é uma questão de estratégia. Não adianta você querer correr agora para aprender tudo o que deveria ter aprendido em um ano, não é essa a ideia. A ideia é focar naquilo que é mais importante. Vocês vão ver que a gente vai fazer agora uma relação dessa parte que nós estamos comentando com a seguinte: quais são as habilidades que mais Vou te fazer uma pergunta, Francinei. O cara não seguiu a nossa dica, começou por química, acertou várias questões de química. Beleza. Aí ele foi depois para física. Legal. Fez algumas questões de física. E as de biologia, não deu tempo de ele fazer, ele chutou, ele errou. As mais fáceis. O que acontece com a nota dele? A tendência é cair a nota dele, porque aí mostra que ele não tem uma coerência, né, pedagógica. Mais ou menos por isso aí, né? Existe um fatorzinho lá no cálculo da nota, e nesse caso mostra que ele se ele acertou difíceis, não poderia ter acertado errado as fáceis, né? E aí a nota dele tende a cair um pouquinho. Mas faça as questões, tá? Não pense que deixando em branco também vai te ajudar. Tente acertar. O cálculo já prevê que é em torno de 20% que você tem de chute por cada item. Então, o certo é não deixar em branco. Legal. Então, acertou difícil ou médio, errou fácil, se ferrou. Foi lá para baixo. Não seguiu a nossa dica. Tá vendo? Se eu não seguir a nossa dica e a nossa estratégia, você se dá mal. Então, a gente está dando aí o caminho das pedras para vocês aí. Agora a gente vai entrar numa segunda parte da live, que é uma parte bem mais específica. Essa parte, inclusive, não serve só para aluno, não. Até para professor serve. A gente vai... Coordenadores, diretores, gestores. Cara, a gente vai falar uma coisa de ouro hoje. Eu não vi isso ainda na internet. Já vi em algum lugar isso que a gente vai falar? Não vi. E eu vou dizer mais uma coisa. A gente está preparando uma surpresa para a próxima edição do Enem, né? Que é detalhar isso com mais profundidade. Aí, hoje a gente está aqui para pegar o que é mais importante para essa reta final. Nós estamos visando agora esses 2 dias de provas que estão aí em cima. Cara, é o seguinte, olha só, deixa eu falar para vocês uma coisa. Primeiro, uma explicação. Nós temos, em cada área de conhecimento, 30 habilidades. 30 habilidades em cada área de conhecimento. Em cada área dessas,
São 45 questões. 45 questões. É fato que a gente consegue avaliar todas as habilidades e ainda vão ter habilidades que vão ser avaliadas 2 vezes, 3 vezes. Isso pode acontecer. Ótimo. O que eu e o Francinei fizemos? Nós fomos atrás dos dados desde 2009 até 2016. Aliás, até 2015, né, Francinei? Até 2015. Tem que ser verdadeiro, porque só existem esses dados até 2015. 2016 ainda não foram divulgados. De 2009 até 2015, nós fizemos todo o levantamento e descobrimos qual a frequência de ocorrência. Os primeiros anos do Enem, 2009, 2011, 2009, 2010, eles não foram anos em que o processo estava muito consolidado. Então, ali existe muita coisa que você pode desconsiderar. Foram 2 anos conturbados, inclusive. Talvez muita gente que está assistindo a live lembre disso. Nos 2 primeiros anos do Enem, achava-se até que ele ia deixar de existir, não era, Francisco? Teve fraude, teve que reaplicar a prova, teve uma porção de situações, não foi isso? Exatamente. Havia uma descrença, inclusive, né? Como é que você pode aplicar 2 provas para candidatos diferentes, provas distintas, e ter uma equivalência uma comparabilidade. Uma comparabilidade, exatamente. Isso. E depois foi mostrado em várias situações que é possível fazer comparabilidade. Você pode comparar porque existe uma metodologia aí que é comprovadamente a melhor que nós temos. Supera a teoria clássica de teste, que era o que eu usado antes, no Enem antigo. E nós estamos falando de hoje de teoria de resposta ao item, que é uma técnica altamente moderna que garante isso. Isso, então quero falar o seguinte, por uma questão de prudência, nós descartamos os dados de 2009 e 2010 e trabalhamos com dados de 2011, 12, 13, 14 e 15. Esses dados apontam para a gente o que mais é cobrado na prova. A gente vai falar agora para ti o que o INEP mostra. Não é o que o site fulano de tal, não é o que o blog fulano de tal, é o que o INEP mostra que mais cai na prova por área. Isso é uma informação técnica, isso é uma informação. Professor Francinei Palheta, professor da Universidade Federal do Pará, pesquisador na área de Enem, pesquisador na área de avaliação educacional. Professor, o senhor certifica esses dados, a informação que a gente vai passar agora? Sem dúvida, isso aí é tirado dos microdados do INEP, não tem uma informação fidedigna que vem deles, né? E assim, é uma satisfação muito boa a gente poder trazer isso para o nosso estudante que está se preparando na reta final e poder ter uma informação dessa. Quem dera que em outros momentos a gente tivesse uma informação tão valiosa, né? Além das outras que você já acabou de mencionar aqui, da estratégia de como começar a fazer a prova. Agora, aquilo que o aluno precisa estudar. Queridos, linguagens. Na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Linguagens, códigos e suas tecnologias. O que você está vendo aí na tela nesse momento, o que está sendo mostrado para você é justamente quais as habilidades que mais aparecem na área de linguagens. A H7, por exemplo, H7 apareceu 16 vezes. Habilidade 7, 16 vezes. Vocês imaginem isso, eu ter aí habilidade 7 16 vezes. Quando a gente vai olhar na matriz de referência, quando a gente se dá o trabalho aí de olhar, a gente percebe uma coisa. O que a H7 ela fala pra gente? Olha só, H7. Relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Então, o que a gente percebe é uma coisa, que a H7 aí, ela é muito presente, mas muito presente mesmo. Língua estrangeira, que é uma coisa que pouca gente dá valor, que os alunos, inclusive, saem da aula, largam a aula aí, né, vão embora na hora da aula de língua estrangeira, ela tem, os microdados apontam que a média, especificamente nessas questões, é baixa. E outra coisa que acontece, que é muito comum, muitas questões em branco, muitas questões. Uma outra coisa que a gente percebe aqui é o seguinte, que não é só a H7, a H6 também. As 2 habilidades de língua estrangeira, H6 e H7. 2 habilidades da competência de área 2. Então, Jorge, eu posso dizer que as habilidades que mais caíram hoje no Enem foram H6 e H7, que são de língua estrangeira? Exatamente isso. A H7 caiu 16 vezes, foi abordada 16 vezes, nesses últimos aí 5 anos, e a H6 15 vezes.
Então isso dá uma média, vocês imaginem uma coisa, Olha só, eu estou falando de 5 edições do Enem que nós analisamos. Se eu estou dizendo para você que a H6 caiu 15 vezes, quer dizer que eu tive 3 vezes a cada edição, mais ou menos isso aí. Uma média de 3 vezes. Estabilidade. Professor de língua estrangeira, nessa revisão que vai ter amanhã, nessa revisão de véspera, investe na H6 e na H7. São as de maior recorrência. Aquelas que seguramente, outras de língua estrangeira, às vezes não aparecem. Outras de língua estrangeira não aparecem. Como é o caso, por exemplo, aqui da H8. Tá ok? Ou da H5. Mas H6 e H7 é que tem maior recorrência. Uma outra informação quente que eu tenho para dar para vocês. Ainda na área de linguagens. As outras 2 habilidades que mais apareceram, eu tive aí, ó, as campeãs são H6 e H7. As outras que apareceram, olha só, H16 e H17. Quando a gente vai olhar H16 e H17, a gente está vendo aí que essas questões dizem respeito à literatura. Literatura. H6, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. H6 apareceu 15 vezes no Enem. H16, desculpa, foi isso que eu falei? Foi Não, eu tô enganado. H16 apareceu 12 vezes no Enem. Eu estou confundindo lá com língua estrangeira. H16 apareceu 12 vezes. Está embaixo na tela, gente. Dá para todo mundo ver. H17, reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Essa daí apareceu 13 vezes. Então tem o H17 13 vezes, tem o H16 12 vezes. Literatura fundamental, então. Literatura, algo fundamental na prova de linguagens. Então a gente está te falando sobre o que mais cai. O que mais cai. A gente não está usando bola de cristal, a gente não está usando achismo. Os dados do INEP apontam para isso. Língua estrangeira, você dá uma olhada lá, H6 e H7. Literatura, H16 e H17. Então, se você tiver que priorizar alguma coisa, dá uma priorizada nisso, porque só aí você pode ter, você imagina. Tá dando uma média, mais ou menos aqui, gente, de 3 questões por edição de cada uma dessas. Só aí você tem 6 questões. Só aí você tem 6. E isso pode fazer muita diferença na hora de você estar concorrendo a uma vaga para entrar na universidade. Mas passando da área de linguagens, Francinei, tem alguma coisa para falar sobre isso? Olha, eu acho que agora a estratégia é o seguinte, como você falou, né? É ver qual os conteúdos, né? Que geralmente o pessoal ainda tem essa ideia de olhar para o conteúdo, né? Mas a estratégia aqui é o seguinte, é pensar que conteúdos você pode abordar para trabalhar essas habilidades. Esse que é o caminho. Daqui agora nós temos, né, um direcionamento, sabemos quais habilidades são mais exigidas, esse é o momento de você focar. Como é que você consegue mobilizar alguns objetos de conhecimento para trabalhar essas habilidades? É verdade, é verdade. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Ainda dá focar, tempo. Né? Posso dar um detalhezinho, por exemplo, importante, né? Pode. Por exemplo, em inglês, né? Texto jornalístico é uma coisa que cai de vez em quando, uma frequência. Isso é verdade. Então, qual o objeto do conhecimento que eu tenho que focar para trabalhar essas habilidades? É bom olhar para isso. Beleza. Não se prender no conteúdo, que o conteúdo pode... Você pode trabalhar o mesmo conteúdo, o mesmo objeto de conhecimento, para várias habilidades. Então, agora a estratégia é aquilo que a gente sempre vem falando, né? Habilidade em primeiro lugar. Aí mobiliza, qual objeto de conhecimento para mobilizar essa habilidade. Ok, bacana. Graças a Deus a gente já tem hoje muita gente que entendeu a matriz de referência e já consegue fazer um trabalho que é um trabalho coerente com o Enem. Porque a pior coisa que pode acontecer é você querer preparar os alunos para o Enem exatamente como você preparava para o vestibular. Isso não vai dar certo. É fato que você vai ter, é certo que você vai ter um desempenho que não vai ser um desempenho que vai ser depois digno, né, de que o aluno seja aprovado. Você não consegue otimizar, né? Não consegue. Não consegue. A estratégia é otimizar. Agora. O documento é a matriz de referência. Agora a gente falou sobre linguagens. Quero falar sobre ciências humanas. Ciências humanas e suas tecnologias. Você deu uma olhada lá, está aparecendo aí na tela para vocês. Quando a gente fala de ciências humanas, é bom a gente pensar numa coisa. Olha só. Primeiro, em ciências humanas, a gente teve aí a habilidade 13, foi a habilidade que mais itens já caíram. Habilidade 13. A gente teve a habilidade 13 11 vezes nesses últimos 5 anos, dando origem a itens. 11 vezes. Habilidade número 13. Quando a gente vai dar uma olhada na matriz de referência,
Olha só, quando a gente pega a matriz de referência, percorre ela e vai dar uma olhada, a gente percebe uma coisa, um instante só, que eu estou olhando aqui, pronto, estou chegando aqui na habilidade 13. Avaliar a situação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Uma habilidade atual, inclusive, eu não sou da área, mas assim, pô, lendo aqui, eu acho que isso tem tudo a ver com as discussões mais recentes. Então, professores de ciências humanas, a galera aí, né, que está estudando para o Enem, você que está aí se preparando, habilidade número 13 de ciências humanas foi a habilidade que mais deu origem a itens no Enem. 11 itens. 11 itens. Ela apareceu 11 vezes aí nesses últimos 5 anos. Vale a pena dar uma olhada nisso. Alguma colocação, Francisco? Alguma coisa? Pode interromper, não tem problema não. Podemos passar adiante. Então, legal. Depois a gente vem H1. H1 caiu 10 vezes, apareceu 10 vezes, 10 itens nos últimos 5 anos. Sabe o que significa, gente? 10 itens nos últimos 5 anos significa que ela caiu praticamente 2 vezes a cada ano. 2 vezes a cada ano apareceu, aí esteve presente itens que avaliaram essa habilidade. Quando a gente olha H1, a gente diz o seguinte, a gente vê o seguinte, ó. Interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Então, isso daí a gente vê também que foi uma coisa muito recorrente aí no Enem, a H1. Uma coisa interessante é que se o cara estiver numa escola, isso aqui vale a pena, por isso que vale a pena trabalhar por habilidades numa revisão. Se o cara estiver numa escola, num cursinho, num pré-vestibular lá, que trabalhe por habilidade, sabe o que ele faz agora? Adivinha o que ele faz? Ele dá uma olhada nessas habilidades. Exatamente. E pega o material dessas habilidades e vai revisar. Quem trabalha dessa maneira está um passo à frente. Exatamente. Se você tiver material por habilidades aí, poxa, lá no meu cursinho, lá na minha escola, os professores estão fazendo a revisão por habilidade, você já sabe as que mais caem, rapaz. Pega isso daí. Tempo. Não perde tempo, pega isso e vai para cima, que é questão certa, questão que vai aparecer. Pode ter certeza disso. E não vai aparecer só uma, vai aparecer 2, 3 às vezes, não é isso, Francinei? Exatamente. Uma coisa interessante, né, o que esse nosso estudo mostra, né, que o banco de dados tem uma característica, né, então nós estamos falando provavelmente de questões que têm um peso mediano na prova. Ou seja, nós não estamos falando de questões que são muito fáceis nem que são muito difíceis, são as questões mais frequentes, né? Uma característica a priori que a gente pode falar sobre como é que se monta uma prova do Enem é que ela deve ter em torno de 25% de questões fáceis, 25% de questões difíceis e 50% de questões de peso médio, valor médio. Então, essas que mais caem, certamente são desse número, desse bloco aí de questões que são medianas. O que mais aparece? Exatamente. São 50%, né? São 50%. Exatamente, tá? Então, verdade. Você está tendo uma boa pontuação seguindo essa estratégia. Você fica bem posicionado dessa maneira. Cara, tu tá falando uma coisa muito interessante, porque a dica que a gente está dando, além de aparece entre provavelmente as médias, as fáceis, principalmente entre as médias, e aquela que o cara não pode errar. Exatamente. O cara não pode errar, né? Difícil, né? Se você errar, não é que esteja tudo bem, vai ficar prejudicado, mas se errar médio e fácil, Deus o livre. Outra coisa, existem 3 habilidades que elas empatam como aí em terceiro lugar, como as que mais apareceram na área de ciências humanas. Habilidade 4, habilidade 9, habilidade 4, habilidade 15 e habilidade 11. Todas elas apareceram 9 vezes. Todas elas 9 vezes. H4... 12. Desculpa. 12 vezes. Tô enganado. São muitos números, gente. Me desculpe aí. São muitos números. 12 vezes. Então a gente tem aqui H4, H11, H15, 12 vezes. 12 vezes apareceram. Então, você imagina uma coisa aí. Aliás, peraí, não. Não foi digitado. Não, eu queria corrigir, gente, desculpe. Poxa vida, desculpe, porque a gente tem um compromisso aqui com a verdade. Eu poderia até deixar passar isso aí, para fazer de conta que está tudo certo, mas não está não. Não são 12 vezes que está aí. Essas 3 últimas habilidades são 9 vezes. 9 vezes.
a gente tem um compromisso com a verdade. Isso aí, infelizmente, aí, o pessoal da nossa edição vacilou, acabou digitando errado. São 9. Eu até entendo, porque são muitos números, são muitos dados. Vocês não imaginam como a gente sobrecarrega a galera aqui, né? Infelizmente, eu não posso mostrar o estúdio aqui para vocês, mas eu e o Francinei, a gente aparece, mas tem mais gente trabalhando aí. E falar nisso, um abraço para vocês, minha gratidão ao Lucas, que fica aí auxiliando, ao Everson, que é um exímio produtor de lives, né? Um abraço para vocês dois, porque vocês realmente fazem isso aqui acontecer. E detalhe, né, Jorge? É um programa ao vivo, né? É ao vivo, cara, ao vivo, pô. Aqui não tem corte, aqui não é editado, não é feito anteriormente. Bobeou, falhou, mas não tem problema, a gente corrige. Essas três habilidades... Depois ela vai estar disponível, mas já consertada, certamente. Senão fica registrado aí, gente. São 9 vezes, H4, H11 e H15. Quando a gente olha para H4, que caiu 9 vezes já, Jorge, quer dizer que Me diz uma coisa, Jorge, elas juntas caíram 9 vezes? Não! Cada uma já caiu 9 vezes. Isso. H4 já caiu 9 vezes, H11 já caiu 9 vezes e H15. Só aí vocês imaginem, meu amigo. Só aí vocês imaginem. Vocês têm aí uma quantidade enorme de questões. Então eu tenho H4 9 vezes, H11 9, H15 9 vezes. Essas três também são campeãs na área de ciências humanas. Quando a gente vai ler H4, diz o seguinte, olha só. Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Legal. Quando a gente vai para H11. Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. E, por fim, H15. Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Queridos, digo para vocês que são alunos aí, é até uma boa vocês pegarem essas habilidades aí, que são as mais recorrentes, chegarem com os professores de vocês e disserem assim, a gente quer revisão disso. A gente quer revisão disso porque isso aqui mais cai. A gente está precisando de revisão disso. Você que é professor, que amanhã vai dar uma revisão geral, vai dar um aulão, concentra a tua revisão nisso. Você vai ser feliz, hein? Você vai acertar as questões, os alunos vão aí te consagrar e ano que vem você está com uma carga horária maior. Escuta o que eu estou te falando, Segue a gente porque a gente está por dentro do que está acontecendo. Esse nosso trabalho de pesquisa ainda vai render frutos muito bons, não só para a gente, né, Francisco? Para os alunos, para os professores, para os diretores, para os coordenadores, porque o que a gente quer é socializar essas informações. Por isso um programa ao vivo, aqui gratuito, que a gente consegue levar informação para as pessoas. Beleza, Francinei? Sem dúvida. Vamos passar para outra área? Vamos passar. Tu ia falar alguma coisa, fala aí. Não, o que eu vou falar serve para as outras áreas também. Esse trabalho, né, é um trabalho muito cuidadoso, um trabalho que tende a fazer a partir de um estudo, né, da base de dados do Enem. E a gente vai mostrar a característica de como é essa prova. Ela tem uma característica, uma peculiaridade. É isso que nós estamos procurando revelar a partir de agora. Aqui não tem achismo nem bola de cristal. Nós estamos em cima de dados técnicos. Olha, informação técnica. Eu queria dizer uma coisa. Não tem bola de cristal, mas hoje tu veio com a tua coruja aqui, ó. Estão me perguntando no WhatsApp. Essa é a coruja da sorte, é o símbolo do conhecimento aqui, ó. Essa coruja aqui. Se Deus quiser, ela vai dar muita sorte pra gente aqui. Vai dar sorte pra vocês. Porque, gente, é o seguinte, a gente aqui é sério na frente da câmera, mas quando acaba aqui, a gente fica na maior brincadeira, a gente fica na maior algazarra aqui, um encarnando no outro, brincando com o outro. O Francinei, ele é um grande pesquisador da Universidade Federal do Pará, mas ele foi... eu tive o prazer de ser colega dele na pós-graduação. Foi meu professor na graduação. Olha só, nem parece, né? Nem parece. Eu comecei jovem. Mas tá bom, Francinei, vamos lá, vamos correr, que a galera tem que correr para os livros para estudar. Isso. Matemática. Bicho papão aí, olha só, matemática. Jorge, o que mais tem aparecido de matemática nas provas do Enem? Cara, eu tenho a habilidade 25, que apareceu 11 vezes. Quando a gente vai olhar a habilidade 25, vocês vão ter uma surpresa, cara. 25. Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. Por incrível que pareça, Francinei, a gente sente isso em física também. Exatamente. Quando mostra a tabela, mostra gráfico, que o aluno tem que retirar os dados de tabela e de gráfico para resolver uma questão, é um Deus nos acuda. Eles conseguem fazer isso muito bem quando... Muito bem não, eles conseguem fazer um pouco melhor quando é texto.
Aquela velha história. Ah, lá deu a massa, deu a aceleração, qual é a força, o cara consegue. Mas deu num gráfico, numa tabela, num infográfico, enrola. Em matemática, isso é muito avaliado. Você imagina só, a habilidade 25 apareceu 11 vezes. Posso fazer um comentário aqui? Deve, meu filho. Vamos lá. Para a gente mostrar que isso tem uma coerência, né, que a gente pode pegar informações externas e comparar com aquilo que nós estamos falando, né? Vou pegar uma informação aqui que é de um grupo aqui muito importante que trabalha na área do Enem, que é o APP Aprova. Conhece, Jorge? Ah, conheço. O pessoal lá de Minas Gerais. Isso, exatamente. Né? Eles fizeram um levantamento e eles não apontaram a questão da habilidade, não foi esse o foco. Eles pegaram quais são os conteúdos que mais caem. Aí vamos pegar a informação aqui. Por exemplo, eles levantam, né, o levantamento que eles fizeram, e gráficos e tabela aparecem 203 vezes. Olha só, olha como é coerente a informação. Tá? É justamente o que a gente está falando, uma habilidade que exige e mobiliza certos conhecimentos, objetos de conhecimento, e eles estão mostrando o estudo deles, que realmente é o que mais aparece nas provas de matemática. O que mais tem aparecido, né? Exatamente. Olha, junto com a habilidade 25, a gente tem aí, Francina, e a habilidade 3 também, que apareceu o mesmo número de vezes, 11 vezes, habilidade 3. A habilidade 3, ela diz assim, ó, resolver situação problema envolvendo conhecimentos numéricos. H3, resolver situação problema envolvendo conhecimentos numéricos. Também 11 vezes. 11 vezes. Então, essa não é 11 vezes somando as duas. A H25 Exato. Apareceu 11 vezes e a H3 apareceu 11 vezes, cara. São 22 questões que ao longo dos 5 anos já caíram. 22 questões ao longo de 5 anos, meu amigo. Dá praticamente aí 4 por edição. Né? Você imagine só, 4 questões de matemática, que a pontuação é lá em cima. Exatamente. Faz uma diferença. Não vamos errar uma questão dessa, por favor. Com certeza, cara. Aí, o segundo lugar fica H19. H19. H19 diz o seguinte, identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas. Relação entre grandezas, o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional, o que é diretamente proporcional ao quadrado, o que é diretamente proporcional ao cubo. Tem gente que não sabe estabelecer essas relações, cara. Eu vou dar uma informação importante. Por esse mesmo grupo lá de Minas Gerais, né? Razão e proporção caiu 200 vezes. Olha. 200 vezes? 200 vezes. Rapaz. Então, olha só. Então, a gente tem aí... É porque esse levantamento do APP Prova, gente, ele é um pouco diferente. E quando você fala 200 vezes, Francina, ele pode conflitar com o que a gente está falando, que foram 10. Nós nos restringimos à análise do Enem dos últimos 5 anos. Esse aplicativo aí, que eu conheço o trabalho deles, eles fizeram desde 1998 Perfeito. o levantamento deles. Então é um pouquinho diferente. Verdade. Né? Por isso que aparecem mais vezes. Mas, de qualquer maneira, eles mostram uma tendência. Exatamente. O que, se você analisa ao longo de quase 20 anos... Exato. Aliás, 20 anos que deu... Exatamente. Por aí. Vai fazer 20 anos ano que vem. Então, 19 anos. Se você analisa nos últimos 19 anos, apareceu isso. Exato. Né? E quando você analisa nos últimos 5 anos, é a mesma coisa. Exatamente. Não mudou. A gente se pauta, claro, a gente está se pautando primeiramente, como o Jorge falou, desde 2011, porque são os dados mais confiáveis, né? E o nosso trabalho é sobre a TRI, que envolve o novo Enem, mas o banco de dados ele tem uma característica, ele tem uma propriedade, tem um formato. E esses dados que a gente está pegando de fontes externas tem que corroborar com o levantamento que a gente está fazendo. É verdade. É verdade. Então, a gente teve aí a habilidade, né, de matemática H19 10 vezes. Então, a gente tem H25 e H3 11 vezes e H19 10 vezes. E você que é professor de matemática, te liga nisso. Isso não pode faltar na tua revisão, cara. Isso não pode faltar na tua revisão. Isso daí são os itens que estão ali na faixa dos médios, que os alunos não podem errar de jeito nenhum. Como a gente sabe que esses itens que mais caem estão na faixa dos médios? Porque eles são 50% da prova, não é isso, Francisco? Exatamente, 50%. Eles aparecem com mais frequência, por quê? Porque eles fazem parte do grupo de itens que compõem uma parte da prova. Então, eles vão aparecer mais vezes. É uma estratégia. Você está com uma prova que tem tendência de ter uma pontuação mais elevada e você acertar aí uma quantidade boa dessas habilidades que mais recorrem, a sua pontuação certamente vai ser muito boa. Vamos lá, pessoal. Vamos focar porque agora é estratégia. Beleza, beleza.
Agora, Francine, eu queria ir para ciências da natureza, cara. Vamos lá. Ciências da natureza, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. E aí é o nosso carro-chefe, né? Ciências da natureza. Eu sou professor de física, o Francinei também é professor de física. Apesar de a gente se debruçar sobre o estudo do Enem, a gente tem aí a nossa afinidade maior com essa área, por conta da nossa formação, da nossa pós-graduação sem isso também. Gente, ciências da natureza. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, tem duas coisas assim extremamente interessantes para eu falar para vocês. Uma habilidade que caiu muito nesses últimos 5 anos, uma habilidade que gerou muitos itens, foi H24. H24, dá uma olhada para ela. H24, eu vou primeiro falar sobre ela. H24. A H24, ela apareceu na prova, né, sobre a forma de alguns itens durante 12 vezes. 12 vezes. Vocês imaginem isso. Então, por que eu chamo a atenção? Estou olhando aqui para vocês na matriz de referência uma coisa que vai ser muito importante. Essa habilidade ela diz respeito exclusivamente à química. A química. Quer ver? Deixa eu dar certeza aqui. Isso, tá aqui, ó. H24. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Então tá aí, ó. Utilizar códigos e nomenclaturas de química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Então, uma das habilidades, aliás, a habilidade que mais cai na prova de ciências da natureza, uma delas, eu tenho duas aí disputando, eu tenho H18 e H24. H25. Como? H25. Ah, é verdade, olha só, tá vendo? Tanto número, é H18, 24 e 25. Então, eu tenho a 24, que é só de química, e H18 e H25 não, elas são mais genéricas, elas podem ser de química, de física ou de biologia. Exatamente. Essa H24, Jorge, em 2014, ela caiu, só para você ter uma ideia, numa única edição, 4 vezes. 4 e... Só H24 de química Exatamente. em 2014, 4 vezes, 4 questões. 4 questões. 4 questões. Olha aí, o Francini tá com todos os dados no celular dele, cara. Rapaz, toma cuidado, senão vão querer roubar esse teu celular, cara. Vão querer roubar aí esse teu celular para ter acesso a essas informações, rapaz. Tem que ter cuidado com o nosso celular. Vale mais do que um iPhone nesse momento. Pode ter certeza disso, meu amigo. Então, olha só, o que acontece? Então a gente tem H24, que é só de química, que caiu aí 12 vezes. A gente tem H18, só para vocês terem uma ideia, H18. H18 diz o seguinte: relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos a finalidades a que se destinam. Sobre isso eu dei uma olhada, Francine. Caiu muito menos de física dessa habilidade. Essa habilidade ela sempre cobrou mais química, aqui ó, e biologia. Química e biologia, H18, particularmente. Muito menos física. A outra habilidade que caiu muito foi H25. Quando a gente vai olhar para H25, ela diz o seguinte: caracterizar materiais ou substâncias identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas. Não, caracterizar materiais ou substâncias identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção. A gente observa que cai muito de biologia essa habilidade. Quando a gente vai olhar. Jorge, vocês sabem quais são? Vocês sabem olhar para as questões do Enem e saber de que habilidade elas são? Nós temos todos esses dados, amigo. Nós temos todos esses dados catalogados, né? A gente tem tudo isso catalogado. E, acima de tudo, a gente tem essa expertise, a gente tem essa competência técnica de olhar e saber fazer essa inferência. Então, olha só. Resumindo, a gente tem aí, das 3 habilidades que mais caem, 18, 24 e 25, 18, 24 e 25, nós temos uma que é só de química, nós temos aí a H25, que cai também mais de química, mas pode ser de física ou de biologia, mas cai mais de química e biologia. E nós temos a H18, que tem caído muito mais só de biologia. Tudo bem? Mas aí dela. Só uma observação, a H25 caiu em 2012, 4 vezes também. 4 vezes em 2012? 4
4 vezes? 4 vezes. 4 questões só da H25. 25. Tá bom. Não era essa que você tinha falado agora, Frazani? Não, né? Não, foi a H24 foi H24, né? H25. Quer dizer, beleza, então. Duas habilidades aí que tem uma tendência de repente, aglomerar em alguns anos, né? E aí tem uma, gente, que caiu 11 vezes. H1 de física. H1, dá uma olhadinha aí. H1 de física. H1 de física, ela fala sobre reconhecer as características de fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios em contextos diversos. Então, aí é uma coisa bem específica. É ondulatória, fenômenos ondulatórios. Características de fenômenos ondulatórios e oscilatórios. Então, isso é o que mais cai em física. 11 vezes, você já imaginou? 11 vezes. Essa é a habilidade que tem sido mais cobrada. 11 vezes. Significa mais ou menos 2 por ano. Alguma coisa assim, né, Francilene? Exatamente. 2 vezes por ano. Eu já olhei uns dados aí, eu não sei se você tem aí, eu acho que foi em 2012 ou 2013, essa habilidade chegou a ser cobrada 3 vezes numa única edição. Já posso dar uma olhada aqui? 3 vezes numa única edição, cara. Pode dar uma olhada aí. H1 foi 2014. 2014, 3 vezes. Qual foi? 2014. Em 2014 ela caiu 3 vezes, não foi? 3 vezes, exatamente. Isso, eu já dei uma analisada nesses dados também e deu para dar uma olhada nisso. Bem, gente, olha só, a gente está chegando aqui a quase 1 hora de live, a gente não tem intuito nenhum de ficar aprendendo vocês. O que a gente espera é que a gente possa ter transmitido aqui para vocês, de maneira bem sintética, aquilo que mais aparece na prova, uma estratégia de prova, porque isso é muito importante. Esse é um momento muito nervoso, é um momento de muita ansiedade. Você que está se preparando para o Enem, você que tem filho que está se preparando para o Enem, nem estudou nada, a pessoa vai de repente passar, mas que pode ajudar você a traçar uma estratégia, a nesse momento priorizar o que mais cai, porque isso daí é uma coisa importante, né? Tem alguma coisa para falar, Francisco? A gente está encerrando. Só para complementar o que você está falando, né? A gente também, em nenhum momento, também está dizendo, olha, não estude aquela disciplina porque de repente ela tem uma pontuação mais baixa. Não é isso. A gente está procurando mostrar aqui uma forma de otimizar. Você tem um tempo, né? 2 finais de semana, você tem uma maratona para enfrentar pela frente. O tempo é curto, né? São 3 minutos em média que a gente calcula, né? O tempo que você gasta em cada item. Realmente é tiro curto, né? E aí você tem que otimizar o máximo possível. Então, começar por redação é uma boa estratégia, é uma excelente estratégia. Tudo que você puder para pensar, né, naquilo que você pode melhorar a sua pontuação, maximizar essa pontuação, é a melhor estratégia. É claro que isso não vai fazer milagre, não vai fazer mágica se você não estudou nada. É importante ter estudado, ter feito um bom trabalho ao longo do ano, ter trabalhado as 120 habilidades, que é uma coisa incrível. Isso, na verdade, não é só um ano, né? É uma vida toda como estudante que você está trabalhando essas habilidades. Trabalhar gráficos e tabelas, a gente trabalha desde quando está lá no 5º ano, nas séries iniciais ainda. Você não trabalha só em matemática, trabalha essa habilidade em física, biologia, mesmo sendo de áreas diferentes, mas essa habilidade ela é trabalhada em outras áreas também. Então, nós estamos agora diante de um momento que você vai ser exigido por isso, né? Sobre como você se desenvolver ao longo da sua formação estudantil nessas habilidades. E aí você tem esse dia da prova agora para o quê? Traçar uma estratégia que otimize, que vai maximizar a sua pontuação. Dá o tempo, dá a sua pontuação. Beleza, Francinei. Olha só, tem aqui uma... A gente ia esquecendo disso. Tem que falar disso. Olha, professor Paulo Robledo, professor de redação, um dos grandes nomes de redação de Belém do Pará. Um grande abraço aí, Robledo. Muito obrigado, é um prestígio para a gente ter você participando aqui da live. Olha o que ele fala para a gente, Francinei. Aproveitem o espaço para tranquilizar o aluno acerca da polêmica de ferir os direitos humanos, pois quem se preparou de fato sabe que há necessidade de expor pontos de vistas com argumentos convincentes, relacionando-os com opiniões de especialistas, bem como com outras áreas de conhecimento, sem precisar desrespeitar os direitos humanos. Parabéns pela iniciativa, está parabenizando a gente. Então, cara, essa última aí, né, da justiça, de dar ganho de causa para a escola sem partido, para o movimento Escola Sem Partido. Gostaria de dizer uma coisa para vocês. O MEC ele foi notificado hoje sobre a decisão. E ele já disse que ele vai recorrer. Vai recorrer. Então,
não façam nada diferente. Vou repetir mais uma vez. Não façam absolutamente na redação de vocês nada diferente do que os professores de vocês orientaram. Com certeza essa decisão vai ser derrubada. Certamente, para o bem do país, inclusive, para o nosso bem, para o bem do país, essa decisão vai ser derrubada. Não façam nada diferente daquilo que os professores orientaram vocês. Não inventem, como diz a vovó, não inventem moda uma hora dessa. Façam tudo como os professores disseram para vocês fazerem, que com certeza vocês vão ter um bom resultado. Então, professor Robledo, muito obrigado por lembrar isso. Parabéns, professor, pela informação. É bom lembrar isso, né? Claro, nós estamos trabalhando na construção de uma sociedade, mais importante do que uma prova de Enem, mas nós estamos trabalhando na construção de uma sociedade melhor, né? Uma sociedade que respeite os direitos humanos é fundamental. É um lugar do mundo que se destaque, vai se destacar porque os seus cidadãos respeitam os direitos humanos. Dá para pensar dessa maneira. Então, mais do que fazer uma prova, passar e tirar uma boa pontuação, mas é a construção de valores, é disso que nós estamos falando. Com certeza absoluta. Uma outra coisa, fica aí um recado, né, para quem é diretor de escola, para quem é gestor, para quem é professor. Gente, eu e o Francenei, nós realizamos consultoria educacional sobre o Enem, realizamos palestras, realizamos oficinas, realizamos cursos de longa duração. Então, se você aí é diretor de uma escola em qualquer parte do Brasil, se você é gestor de um sistema de ensino, entre em contato com a gente, chama a gente. Os números aqui, as formas de contato estão aqui embaixo na tela. Esse WhatsApp, você pode entrar em contato 24 horas. Até mesmo se alguém tiver alguma dúvida, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com esse WhatsApp. Muita gente no Brasil já tem esse número e ele não me dá tranquilidade, porque eu tenho que ficar respondendo uma imensidão de dúvidas, cara. Mas eu faço isso com o maior prazer, né? Porque eu sei que as pessoas têm dúvidas porque elas têm sonhos, porque elas têm ambições, porque elas querem passar nessa prova, elas querem poder ter um outro caminho, um caminho de oportunidade na vida delas. Então, para você que é gestor, para você que é diretor, para você que é líder de alguma equipe, que é sócio de algum curso, que diga respeito ao Enem, que prepara alunos para o Enem, eu e o Francinei estamos à disposição com todos os dados, com todo o conhecimento técnico para levar uma visão mais qualificada para a tua escola sobre o Enem. Tenha certeza que a tua equipe vai ter aí um desempenho muito melhor a partir disso, porque nós já realizamos muito esse tipo de trabalho de formação. Já são mais de 300 professores para que a gente deu formação aqui na região norte. Mais de 300 profissionais da educação. E hoje nós pesquisamos sobre o Enem de maneira acadêmica mesmo, de maneira acadêmica, tanto o Francinei quanto eu, né? Produzimos conhecimento nessa área e vamos continuar produzindo, se Deus quiser, cara. Se Deus quiser. Então estão aí as formas de contato. Pode ser por WhatsApp, pode ser pela minha fanpage, Jorge Castro Enem, pode ser aí pelo meu canal no YouTube, Jorge Castro Enem também. Então você pode entrar em contato aí com a gente. Vai ser um prazer atender o pessoal, né, Francinei? Sem dúvida alguma. Estamos aí para ajudar, né? Essa questão do Enem vem crescendo a cada dia, né? E agora com a ajuda do canal aí do YouTube também é mais uma força que nós vamos... Essa contribuição, né, para a área de física também, que é carente. Ah, pois é, cara. Não pode esquecer. Porque esse canal que eu estou mostrando aí para vocês, que está na tela, gente, é um canal que a gente fala sobre o Enem de maneira genérica, para ajudar gestores, diretores, mas a gente vai criar um canal, amanhã está entrando no ar, um canal de física, só de física, né, para o Enem. Dá uma olhadinha aí, vai aparecer a logomarca aí do canal na tela. É o Fiz Enem. O Fiz Enem é um canal de física só para o Enem. Quem quiser aprender física só para o Enem. E a gente vai fazer uma coisa, nessa semana que antecede a prova de Ciências da Natureza, né, a gente vai dar super dicas. Super dicas durante toda a semana. A gente vai estar postando mais ou menos um vídeo a cada 2 dias com dicas valiosíssimas para você resolver as questões de física do Enem. Né? Tenha certeza que é o canal de física que vai ter a informação mais qualificada para o Enem, informação mais técnica, baseada em tudo isso que a gente já pesquisou. Então vai ser um prazer estar com vocês. Agradeço a todo mundo aqui, a participação de todo mundo, muita gente aqui online. O que mais me impressiona, Francinei, muitos professores, cara. É fantástico. Muitos professores aqui. Professora Andresa Vieira, de literatura, um grande beijo. Professor Mariton Moraes, professora Patrícia Feitosa,
Um abraço, Patrícia. Professor Udo Melo, aqui de matemática. Muito obrigado por prestigiar a gente, Udo. Espero que a gente tenha dado aí dicas valiosas aí, sobre matemática, tenha conseguido orientar. Se precisar de mais uma orientação, fala com a gente. Fala com a gente que você mora aqui no Pará. É rapidinho que a gente marca para tomar aí um tacacá, um açaí, e a gente bate um papo sobre o Enem. Vai ser um prazer te dar mais orientações. Aqui, professor Paulo Casseb, aí, proprietário do curso Exactos. Professor Paulo, você conhece muito já sobre o Enem. Fez curso com a gente, Francinei. Fantástico. Fez curso com a Muito gente. bom. O Paulo Casseb já conhece bastante sobre a matriz, mais do que muitos professores experientes. O Exactos está crescendo muito, está sendo um grande curso. Excelente curso. Professor Paulo Robledo também, que deu a sua contribuição, um grande nome da redação. Professor Paulo André Figueiredo. Lembra do Paulo André, que trabalhou com a gente? Claro, professor de língua portuguesa. Um abraço aí, professor. Ô, Paulo, prazer estar aqui contigo. Cara, muitos professores aqui falando com a gente, mandando um abraço. Professora Sandra Farias também. Então, gente, é um prazer ter colegas de trabalho prestigiando a gente. Isso mostra o profissionalismo dos nossos colegas aí, né, que estão na última hora, vendo o que é que dá para juntar, para ajudar os nossos alunos aí. Parabéns, professores, vocês estão no caminho certo. Estão buscando conhecimento e, assim, é uma forma de reconhecimento, né? Você imagina, se a gente tem professores prestigiando nossa live, é sinal que eles acreditam na gente, acreditam no nosso trabalho e sabem que pode confiar naquilo que a gente diz, principalmente, gente. Tá bom? Eras, vou ter que me despedir. Olha, para os alunos que vão fazer o Enem agora, para esses 6,7 milhões de alunos que estão fazendo o Enem por algum motivo. E é um motivo muito nobre, porque vocês querem melhorar a vida de vocês. Ou com uma segunda graduação, ou com uma primeira graduação, vocês querem melhorar porque vocês têm sonhos. Isso é uma coisa que eu acho assim extremamente, mas extremamente louvável na vida do ser humano. Ele ter sonhos e lutar por eles. É a coisa mais digna que existe, gente. A coisa mais digna que existe é você lutar por um ideal, você lutar por uma meta e fazer isso, ó. Suar, sentar num banco aí de escola durante 5 horas e meia num domingo, depois mais 4 horas e meia no outro domingo. Isso é muito digno. Então Deus está com vocês, vocês estão nas nossas orações e se Deus quiser, mas se Deus quiser mesmo, vocês vão ter a vitória. A gente fica torcendo por vocês. Semana que vem eu acho que a gente tem mais uma live. Semana que vem, se der, a gente faz mais uma live para Ciências da Natureza, tá bom? A gente não promete, porque a gente tem que mobilizar muita coisa para fazer uma live, uma série de profissionais. O nosso tempo tem que coincidir, né, Francinei? Mas assim, a gente faz de coração, tá bom? Para todos vocês, um grande abraço. E boa prova, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais. Boa sorte.